Boa noite a todos os nossos alunados do CTO. É um prazer imenso receber o pastor Ari da comunidade familiar, uma igreja muito abençoada por Deus. Tive o prazer e a honra de estar nesta igreja, onde ouvi um rico testemunho de uma missionária que está fazendo missão. Uma maravilha. Um prazer receber todos os meus queridos e queridas que participam sempre comigo na live. Hoje nós estamos no penúltimo módulo do CTO, do curso de Teologia Online. É gratificante receber todos que participam comigo. Eu quero mandar um alô ao meu cunhado lá de Belém do Pará, Teodoro, Sérgio, Thalita, Neia, Francisca, enfim, esse pessoal maravilhoso que sempre está nos participando, Luizete, Luzenilma. Também é uma felicidade receber vocês neste momento tão maravilhoso, onde é um prazer construir junto com vocês o conhecimento bíblico ou conhecimento da teologia. Conforme passei para vocês, hoje estamos iniciando a dispensações e alianças. E a última disciplina estaremos ministrando escatologia bíblica, dentro da visão futurista, certo? Muito bem. Como estamos falando de dispensações, então é importante que você compreenda ou tenha consciência que estamos trabalhando com o tempo, com séculos, com um período de tempo onde Deus se manifesta diante de uma forma, diante de uma natureza, por exemplo, edênica, no período do Éden, consciência, governo humano e por aí vai. Mas quando falamos de século, é importante quando você lê a Bíblia, você venha discernir os seus significados de séculos. E eu quero passar para vocês aqui 4 palavras gregas que definem o termo século. Uma das definições chama-se cosmos. Cosmos significa ordem, disposição, regular, ornamento e decoração. E você encontra esta palavra cosmos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, ou revestir de vestes, que é o cosmos, que é o adorno, ou universo material, que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 6. Não é isso? Então aparece o termo cosmos, como ordem, disposição regular, ornamento e decoração. E também tem a segunda definição de séculos, vem o termo aion, que significa um período de tempo considerável, uma era ou um estado de coisas que marque uma época distinta. Você vê lá em Mateus capítulo 13, verso 39. Por exemplo, quando se usa o termo eternidades, significa aiones, aiones, dos aiones, e significa séculos dos séculos. E tem a terceira definição, quando se fala também esse termo, já que estamos aqui a considerar, que estão falando sobre dispensações, que vem do termo oikonomia, que é uma boa organização de uma casa,
Tem também o termo Ger, que significa a terra física em que habitamos, o solo, a superfície da terra, ou terra, em contraste, lógico, com o mar. Por isso que vem o vocábulo que deriva geografia, como se você ler lá em Apocalipse capítulo 13, verso 3. E tem aí mais uma definição, a última, que é oikumene, que significa a terra habitada ou mundo. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 14, Hebreus capítulo 1, verso 6. Né? Aí aonde também deriva-se o termo ecumênica, né? Tá certo, gente? Muito bem. Para nós tentar começar a dar uma base perfeita para você compreender essa matéria ou esse módulo que é a dispensação, eu quero deixar aqui bem claro, meus queridos e queridas, que o termo dispensação, como eu disse no início, é oikonomia, que é uma boa organização de uma casa. A cada século, a cada período de séculos, Deus ele age de uma forma diferente, de uma ação diferente, mediante a uma certa natureza, que vou deixar bem claro ao desenrolar dessa disciplina. Não vai ficar com certeza ninguém dúvida. Por quê? Porque eu vou falar primeira dispensação, segunda, terceira, quarta. E quando eu começar a desenvolver junto com vocês, as ideias vão começar a clarear e você vai ter um discernimento, uma orientação básica sobre essa organização desta casa chamada Terra e Universo. Uma boa noite a Maria Rodrigues Pompeu, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Olha, aparecem 7 princípios ou diretrizes, né, nesse estudo que vamos passar para vocês, né? Mas não vamos aqui nos apegar à questão, né, mais técnica, mas sim vou tentar ser mais básico para que você venha se compreender, tá certo? Muito boa noite, Osélia Mateus, seja bem-vinda, né? Minha aluna também, Lídia Almeida, lá de Poranga, seja muito bem-vinda ao CTO, curso de Teologia Online. Eliene Santos, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso CTO. Bom, quando você lê a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, há um período de séculos onde Deus começa a organizar toda a estruturação histórica, né, divina, em todo o seu projetar mediante essas dispensações, né? Muito bem. A paz de Cristo, minha querida, a você também. Vamos lá. Estas dispensações são as seguintes. Vamos lá. Primeira, inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano, né? Quarto, patriarcal ou família. Quinto, a lei. Sexto, a graça. E 7, o milênio. Então observe aí, já estou começando a clarear para você essas dispensações, denominando assim os seus nomes, tá certo? Vamos lá. Isso não significa que a escritura compõe-se de seções independentes. Lógico que não, né? É uma forma que os grandes teóricos e teólogos, né, acharam, né, de captar essas informações para a gente perceber a natureza divina em relação ao ser humano. Lógico, a gente diz que Deus, né, é decência e ordem. Como Ele é ordem, né, Ele organizou toda essa estruturação histórica da humanidade até os dias de hoje e vai muito mais além do que isso, né? Muito bem, vamos lá. O fato é que as dispensações, até certo ponto, né, se sobrepõem algumas que vigoraram no passado distante.
né? Além das dispensações que vem desde o passado bem distante e vem até nós e vai muito mais além, dentro dessas dispensações, Deus ele programa 8 alianças, né? Entre ele, Deus, e o ser humano. Por exemplo, a primeira aliança é a aliança edênica, que condicionou a vida do homem no estado de inocência. Você lê Gênesis capítulo 1, verso 28. Existe a aliança, a segunda aliança, a aliança adâmica, ou com Adão, que condicionou a vida do homem decaído, oferecendo assim uma promessa de um Salvador. Gênesis capítulo 3, do verso 14 até o 21, né? Agora vem a terceira aliança, a aliança com Noé, que estabeleceu o princípio de um governo humano e assegurou a continuação da vida sobre o planeta. Você lê lá em Gênesis capítulo 9, do verso 1 a 17. Olha quem apareceu, né? Que para mim é uma honra receber, né? Como eu falei aqui no início, repito, uma honra falar com meu cunhado, né? Sérgio Chagas. Seja bem-vindo, meu cunhado. Para mim é uma honra receber você na minha live, onde estamos estudando dispensações e alianças. A você, a sua digníssima esposa, a Zezé, sua filha, e agradecendo sempre, né, a estadia que estivemos lá, eu, o Benito e a Gisele, na sua casa. Fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos, né, e melhor, muito bem alimentados. Muito obrigado a você, Sérgio, a Zezé. Também não podemos esquecer também, né, se não me falha a memória, acho que é a Lúcia, né, que é a cunhada do meu cunhado, né, do Sérgio. Agradecer também a Aula que está comigo também, a Elizabeth Mendes. Elizabeth Mendes também, né, está nos dando esta honra de aprender. E ela é uma professora, é uma coordenadora, né, daquela magnífica, né, não tem adjetivos, né, para essa jovem chamada Elizabeth Mendes. Seja bem-vinda ao nosso CTO, curso de teologia online. Vamos lá. E vem aí, gente, a quarta aliança. A aliança de Abraão, que daria início à nação israelita e concedeu-lhe, né, a terra da Palestina. Você lê Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. E a quinta aliança, a aliança com Moisés, que condena todos os homens, porque todos pecados estão destituídos, estão da glória de Deus. Por isso que há, né, essa aliança com Deus, com Moisés. Você lê Romanos capítulo 3, verso 23, e Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao 25. E vem agora a sexta aliança, a aliança palestínica, que assegura a restauração e conversão final de Israel. Lucas capítulo 26, como também tem Deuteronômio capítulo 28, do verso 1, e também ao capítulo 30, do verso 3. E vem a sétima aliança, que é a aliança com Davi, que promete o trono de Israel à posteridade de Davi, mas que se cumprirá em Cristo, né? Isso você, como sendo filho de Davi, segundo Samuel capítulo 7, verso 16, 1 Crônicas capítulo 17, verso 7, Salmo 89, verso 27, e Lucas capítulo 1, do verso 32 até o 33. E a oitava e última aliança, dentro dessas dispensações que estamos começando a fazer aqui uma introdução, existe a nova aliança. Esta nova aliança, ela assegura, né, a transformação espiritual de Israel e de todos que creem em Cristo Jesus, tornando-se assim aceitável a Deus, né? Então, por aí você já começa a perceber, né, por que houve as alianças, por que houve essa estruturação, né, governamental divina sobre o início, o princípio, até hoje e futuramente. Muito bem. E segundo a palavra de Deus, a terra em que vivemos já passou por grandes mudanças,
que alteraram muito a sua superfície, como vocês sabem disso. Outras mudanças ainda ocorrerão. Estudaremos essas mudanças, né? Essas mudanças, pois nos ajudará em todo o decorrer desse estudo, né? Lógico, o posterior, o homem, os espíritos, o ser físico e o ser espiritual. Nós vamos trabalhar, viu, gente? Existe também muitas referências que vamos dar base a esse estudo para assim uma melhor compreensão nossa, tá certo? Muito bem. Eu sei que seria muito bom se nós tivéssemos um gráfico, né? Uma montagem gráfica, para você ter um entendimento e uma melhor visualização. Por isso eu quero recorrer a você, a sua imaginação. Então, observe que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo alguns estudiosos, ele pega esse versículo primeiro e, segundo a interpretação dos mesmos, que só esse versículo passou-se tempos até chegar ao versículo 2. No versículo 2 de Gênesis diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Então os teóricos, né, os teólogos, eles dizem que no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis existia uma terra original antes de ela se tornar caótica, e após se tornar caótica, ela veio se tornar uma terra restaurada, essa terra do qual vivemos hoje. Não é isso? Gênesis capítulo verso 1 disse: Bereshit Bará Elohim, né? No princípio criou os deuses, o céu e a terra. Vamos lá. Pois então, esta passagem que eu li para vocês agora, tanto no português como no hebraico, esta passagem refere-se à criação dos céus e da terra. Isto é, ao sistema solar do passado. Deus podia formar o universo, ou colocando em movimento certas forças que gradativamente resultaria no cosmos. Muito boa noite, Tiane Souza. Também seja bem-vinda ao CTO, curso de Teologia Online. Vamos lá. Ou também podia fazer instantaneamente, com um só mandamento, seu poder. Ele tem esse poder, né? Nós acreditamos, não importa o vínculo denominacional que cada um tenha. Nós cremos na graça poderosa, por isso que ele é chamado onipotente, de não instalar de dentro formar qualquer coisa, né? Mas percebemos, né, a forma lapidada que Deus começou assim a construir, né, todo esse processo. Não vemos razão, porque não foi por meio, né, por este meio. Não há conflito entre a Bíblia e a ciência, né, autêntica. Por quanto tempo a criação permaneceu nesse estado de perfeição, nós não sabemos, né? Se percebe hoje, né, na área, né, secular, né, que eles pesquisam, acham, né, fósseis. E segundo, né, o carbono 14, né, retrato de milhões e milhões de anos. Mas nós percebemos, né, gente, nós percebemos que a Terra de Adão até chegar hoje, nós vamos contabiliza aproximadamente 4 a 5 mil anos. Mas só que, para você ter uma ideia, até antes de ela se tornar restaurada, como diz, existia a Terra original. E depois nós vamos dar assim umas referências para vocês pesquisarem depois. E o caos do qual ela se tornou. Depois Deus olhou para a terra, né, e começou a reformar ela mais uma vez, né? Então,
Então não há choque, né? Porque às vezes as pessoas dizem, porque a Bíblia, porque segundo a narrativa histórica da humanidade, aparece com 4 a 5 mil anos. Não é isso, Leonete Pinheiro? Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso CTO. Tem aproximadamente de 4 a 5 mil anos. Só que temos que entender que essa terra que hoje nós palpitamos por ela, ela já existia muito antes de ela se tornar um caos. Existia a terra original, a perfeita, né? E você vai ver isso, sabe aonde? O próprio profeta Ezequiel, no capítulo 28, do verso 13, ele dá a descrição, né? Podemos concluir também que foi nessa posição de exaltação que Satanás ocupava que ele aspirou ser igual ao Altíssimo, conforme está lá em Isaías, capítulo 14, no verso 12 ao verso 14. Ocasião em que a grande ira de Deus contra esse anjo, porque segundo algumas teorias diz que aqui era a moradia dele, e sobre pedras fogueadas tu andavas. Então existia essa terra, existia esse princípio, que quando ele foi expulso do céu, o primeiro direcionamento dele foi de vir à terra onde ele morava. Por isso que Deus, na sua ira, o que aconteceu, no seu juízo perfeito, ele deformou, a terra se tornou um caos, né? Sem forma e vazia, né? Aí eu percebo, né, que aí vem a teoria de Big Bang, né? Que a terra, né, depois que ela vai voltar. Mas acreditamos que Deus, ele fez isso, né? Devido ao seu justo juízo, ele deformou essa terra original, se tornando assim sem forma e vazia. Mas vamos lá. Entenda esta. E se você perguntar, mas quantos anos, milhões de anos passou? Não sei, né? Realmente, né, não está fácil de responder. É igualmente se eu te perguntar, como era o nome do dono do galo quando Pedro negou Jesus? Se você me disser o nome do dono do galo, talvez ainda eu me atreva a dizer quantos milhões de anos essa terra original, ela vivenciou esse grande momento dela, né? Um estado de perfeição. Muito bem. E passando por esse processo, a terra, como eu disse no início, Gênesis capítulo 1, diz, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra original. Segundo momento da terra, a terra se tornou caos. No versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, né? Então a terra ficou uma terra caótica. Isso está no versículo 2. Como já observamos em Isaías capítulo 45, no verso 18, a terra original não foi criada como um caos, mas a terra tornou-se um caos, sendo submergida na água. Não havia luz nem de espécie alguma, né? Nenhuma distinção havia entre a terra e os céus. Nenhuma terra seca, havia nada, era um caos. Foi este castigo, um castigo tremendo que a terra passou, né, por causa da desobediência desse arcanjo, que quis ser melhor, maior do que Deus. Muito boa noite, Gabriel Souza, seja bem-vindo ao nosso CTO. Muito bem. A descrição de Gênesis capítulo 1, no verso 2, de a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Significa que sobre a face da terra havia só água. Havia só água, não é isso? Luz, calor, etc. Não havia. Muito boa noite, Deise Daniele Lima. Seja bem-vinda, minha querida, ao CTO, curso de Teologia online. Observe, né, que assim aconteceu.
na terra. Observe que lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, diz: os céus e a terra que agora existem. O registro de Gênesis capítulo 1, do versículo 3 até o verso 31, como do capítulo 2 de Gênesis, do verso 1 ao 3, não se refere à obra da criação original, e sim a um período de tempo que a terra ficou liberta da sua condição caótica. Foi a obra administrada pelo Espírito Santo de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, verso 2. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. No original, o Espírito pairar significa que ele chocou, como uma galinha choca os seus ovos, né, para assim vir seus pitainhos. Tá certo? Dá para compreender até agora, gente? Vamos lá. Agora vamos perceber no decorrer, quando você começa a ler o Gênesis, aí Deus começa a fazer a sua criação, né? Por exemplo, no primeiro dia, Gênesis no capítulo 1, no verso 3, né, ao verso 5, nessa passagem encontramos duas palavras, que é dois verbos, lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 3 ao verso 5. Você percebe, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, né, que aparecem dois verbos interessantes, que é o verbo criar e o verbo fazer, não é isso? Fato que serve para indicar que a obra de Deus era mais na forma de reconstrução, não é isso? A palavra criar, ela é usada no versículo 1 e depois só no versículo 21, quando Deus usa o termo criou os grandes animais marinhos. A obra do primeiro dia não concerne ao sol, a lua e as estrelas. Observe que às vezes pode até as pessoas duvidar da Bíblia, porque aparece, né, disse Deus, haja luz e houve luz. Só que quando você vai ler num quarto dia, não é isso? Né? Observe que Deus, ele disse, vou criar aqui um luminar maior para iluminar o dia e um luminar menor para iluminar a noite. E esta luz era um grande questionamento da ciência, e até eles expressar que a Bíblia é mentirosa, que só existe vida se há luz. Mas graças também à ciência que foi descoberta que existe uma luz no universo, no cosmos, que ela é totalmente independente do Sol. É chamada de luz cósmica, que essa luz ela passeia no universo, né? Que foi uma grande conquista para a ciência, mas também foi uma grande conquista para a Bíblia Sagrada, para evidenciar a sua veracidade de sua interpretação, né? E assim aparece a luz, né? Muito bem. Os cientistas até costumaram, né, a zombar, né, a narrativa de Gênesis. Mas essa zombaria parou quando houve ciência descoberta. Ok, gente? Vamos lá. No segundo dia, estamos aqui falando já no período, né, de Deus começando a reconstruir a terra que foi destruída, se tornando caos, que outrora, como eu disse no início, era uma terra original. Ok? Dá para entender até agora, gente? Olha que nós não estamos falando das dispensações, nós estamos aqui começando aqui a montar o quebra-cabeça, né, deste módulo que é sobre dispensações de aliança. Aprendemos desde já que existem 7 dispensações e 8 alianças, tá certo? Vamos lá. Já no segundo dia do livro de Gênesis, né, que está no versículo 6 até o versículo 8, a obra desse dia era a instituição do firmamento, chamado céus, ou seja, a atmosfera que há em cima de nós.
cujas nuvens retêm a umidade, que são as águas sobre o firmamento, separando as águas, né, de sobre a terra. A geologia ensina o mesmo estágio na formação da terra, né? Muito boa noite, olha aí, grande pregador, mestre, né? Vou chamar ele de Raboni, né? Existe o Rabi, né? Que é mestre. O Raboni significa mestre dos mestres, né? Está conosco aí nosso querido Alailson Silva. Para nós é uma honra receber esta pessoa também no nosso CTO. Estamos estudando sobre dispensações e aliança. Muito bem, como eu disse aqui no início, nós estamos fazendo a construção de toda esta organização chamada dispensação, que no grego, oikonomia, que é uma boa organização de uma casa. Vamos lá. Agora para o terceiro dia, né? Terceiro dia, versículo 9 até o versículo 13 de Gênesis. Que no terceiro dia o relevo do solo transformou-se em grandes montanhas e enormes vales, dos quais se ajuntaram as águas, que foram chamados de mares. Use aí a sua imaginação, a forma, né, ativa. Bênção do alto, com certeza. Está conosco também meu querido aluno, né? Para nós é um receber o Anderson Ximenes, né? Para nós é um prazer receber o Anderson e toda essa turmada maravilhosa aí que sempre está nos curtindo. Boa noite, Anderson. Vamos lá, já estamos no terceiro dia, né? Já disse aqui, o relevo do solo transformou-se em grandes montanhas e enormes vales, nos quais se ajuntaram as águas e foram chamados de mares, rios, riachos, assim como nós vemos e contemplamos hoje, né? A geologia ensina o fenômeno do aparecimento dos continentes, da mesma sequência da Bíblia. Interessante, né? Que a geologia, como ela nos educou e nos educa, também a Bíblia também é paralela, não tem como fugir. Os continentes produziram, né, relva e árvores frutíferas. A geologia também informa que a vida vegetal que produzia os vastos depósitos de carvão, de pedra, alimentava-se não só de luz solar, mas em meio à sombra. A madeira assim formada não ficou dura, é a madeira produzida à luz solar. A narrativa de Gênesis também coloca a vegetação como aparecendo antes da luz solar. Que interessante, né? E aqui algumas curiosidades que estou aqui passando para vocês, né? Que existem vegetações que elas não dependem da luz solar, né? Mas isso é perceptível, né? Que as vegetações elas vieram antes do aparecimento, né, do Sol e da Lua. E vamos lá, há abundantes evidências fósseis da existência, né, dessas plantas primordiais encontradas em toda parte da superfície terrestre. E para dar mais evidência, né, da obra, né, criacionista, né, de Deus. Outra coisa que também interessante, né, que eu quero passar por no quarto dia, que eu falei o primeiro dia, agora o quarto dia, que está no verso 14 até o verso 19. Esse dia aparece o sol, a lua e as estrelas. O sol presidiria sobre o dia e a lua e as estrelas, né, no caso a noite. Observe que dia e noite também, ano de mudança, houve também o que? As mudanças de estações. Muito boa noite, José Martins, mais um aluno nosso, também nos privilegiando, nos dando esta honra de receber mais um aluno maravilhoso, como o Anderson, como outros alunos meus, como a Leonete, gente, meninos, pessoas maravilhosas, que amo de todo o coração. Vamos lá. E aí, dentro de todo esse processo de aparecimento, né, que são os luzeiros, que está no verso 14, servia, né,
ou são os portadores de luz, não necessariamente a luz em si. Como em sequência, a geologia também concorda com a forma de criação que Deus fez. Então a geologia também está assina embaixo, né? E o quinto dia? No quinto dia Deus criou todas as aves e os animais marinhos, isso no quinto dia. E no sexto dia, a obra dupla do sexto dia incluía animais terrestres e o homem. Esses animais provavelmente são os mesmos que conhecemos hoje. Tanto a geologia como o livro de Gênesis colocam o homem como o último da série a aparecer. Muito bom, né, gente? E vamos dar sequência, né? Bom, diante dessa introdução da reconstrução dessa terra, que existia a terra original, a terra caótica e agora a terra restaurada, aí agora sim começa assim o aparecimento das dispensações, da forma como Deus, né, organizou todo o processo histórico, humano, social, né, de lá até os dias de hoje, e vai um pouco mais além, que eu vou explicar para você. Então não fique aí com dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Para nós é um imenso prazer, né, atendê-los e responder. Aparece o século. Eu falei que existe 4 palavras no grego, né, que sobre a palavra século, não foi isso? Existe o século chamado antediluviano. Este século antediluviano aparece 2 dispensações, né? Que é a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Que eu vou falar aqui para vocês que com certeza absoluta, não é nem relativa, absoluta, vai clarear fortemente a sua mente com relação quando você começar a folhear a Bíblia e já vai ver esta organização, essa estruturação perfeita de Deus na história da humanidade. Muito bem. Neste século antediluviano, né, aparece, como diz, 2 dispensações, a inocência e a consciência. Vamos falar sobre a dispensação da inocência, que dá para vocês terem uma ideia que dispensação é esta, né? Que é lá do Éden, aonde o homem, a mulher, o casal não tinha desobedecido a Deus, ainda estava em perfeita comunhão, em obediência a Deus, aonde Deus vinha, falava com eles, né? Não é assim? Pronto. Aí você já capta um pouquinho da história bíblica, que ali é o início, ali é o processo da dispensação da inocência. Muito bem, vamos lá. Nota-se que em certos pontos principais, as dispensações tem alguma coisa, tem algo assim semelhante entre si. Você vai perceber isso no decorrer que estaremos estudando. Em cada uma há uma palavra-chave. Capte aí. Quando você começar a estudar a dispensação da inocência, como as outras dispensações, você vai encontrar uma palavra-chave que revela a condição moral durante o respectivo período. Cada dispensação demonstra claramente o propósito de Deus, e a cada um inicia-se com uma nova revelação dele. Cada dispensação também manifesta não só a revelação de Deus, mas também revela também a desobediência do homem para com essas revelações. E bem assim, a separação entre os obedientes e os desobedientes, né? No fim do período. É interessante, se você observar, você vai estudar comigo, você vai ver
essa revelação, você vai perceber isso aí. Você vai captar, né? Sempre no final de cada dispensação que há a obediência e também a desobediência, né? Para assim iniciar uma outra dispensação. Isso vocês vão captar isso, né? Por exemplo, no Éden, quando terminou a dispensação da inocência, que Adão e a Eva desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí quem está conosco, a minha cunhada, que também amo de coração, que é a Luz Ferreira, né? É um prazer, Luz, receber você, né? Que possa agora te encontrar agora com muita saúde, com muita paz, muita alegria e muita vitória, né? Muito bem, diante da dispensação, voltando agora para o nosso assunto, a dispensação da inocência, ela traz essas características, não só ela, mas também todas as dispensações bíblicas que vamos ver, tá bom? Vamos ver aqui, começar aqui a explicar para vocês, dentro da dispensação da inocência, qual era a posição do homem. A palavra-chave é inocência. O homem não conhecia o mal, somente o bem. Deus criou o homem, conforme sabemos, como coroa, né, e glória de toda a criação, em sua própria imagem, para ser ele o regente e cabeça da criação perfeita do mundo edênico. Isso você lê em Gênesis capítulo 1, no verso 26 até o verso 28. Mas Cristo é a expressão exata do seu ser. O que acontece? Como eu disse para você nos módulos passados, e o primeiro Adão trouxe o que? A morte. E o segundo Adão, que é Cristo, trouxe vida. Não é isso? Então, por isso que Cristo, ele é a imagem, né? É a imagem de Deus, e o homem foi feito a imagem de Deus. Vamos lá. E qual foi a aliança que aconteceu? Eu quero aqui resumir, porque é muito assunto, tá bom? Vamos lá. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, aparece que a aliança que Deus faz com o ser humano. Por essa aliança, Deus concedeu ao homem plenamente a inteligência, né, intuição e capacidade administrativa, pelas quais regeria toda a criação na qualidade responsável perante Deus. Não é isso, Júlio, César Ponte e Maria Ponte, né? Para nós é um prazer também recebê-los também no nosso CTO, curso de Teologia Online. Estamos no 11º módulo, Dispensações e Alianças. Vamos lá. E essas certas obrigações foram impostas ao homem, como sejam, qual foi as imposições que Deus deu ao homem? Primeiro, ocupar a terra. Segundo, comer somente de ervas e frutas. Terceiro, guardar o jardim do Éden. Quarto, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era necessário essa proibição única, uma vez que o homem tinha um livre-arbítrio. A escolha seria o meio de provar essa liberdade. Sua foi a opção de obedecer ou desobedecer a Deus. Contudo, Adão foi muito bem advertido sobre as consequências, mas caso viesse assim desobedecer, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Não é isso? Essa foi a aliança que Deus fez com o homem, com forma de obedecer ou desobedecer. Muito boa noite, Lene Malaquias, seja bem-vinda ao nosso CTO. Júlia aqui manda aqui um aviso, mestre, houve mudanças no local do evento, né?
vai ser lá na faculdade Pitágoras, lá no shopping aqui de Sobral, né? Começa sexta-feira, dia 1º de junho, que vai acontecer o primeiro encontro de corretores de redação, que vai ser aqui no Pitágoras, né, na faculdade Pitágoras, aqui no shopping. Redação nota 1000, como alcançar o sucesso no Enem. Creio que todos nós queremos isso, né? Então procure aí, vá lá aqui no shopping de Sobral, na faculdade Pitágoras, né, que o evento vai ocorrer lá. Muito bem, vamos continuando. Diante da ordem divina, infelizmente aconteceu o quê? A falha humana, não é isso? Gênesis capítulo 3, verso 1 a 9, como 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 14. Depois de um certo tempo, entrou no paraíso Edênio aquele elemento estranho. Vocês sabem quem é esse elemento estranho? É esse mesmo, né? Satanás. Cujo único motivo era introduzir confusão no ambiente de paz, aproveitando-se da serpente, a mais sagaz das criaturas do Éden, conseguiu seu intento maligno. O ardil usado por ele foi a dúvida que conseguiu introduzir na mente da mulher, por meio da insinuação muito disfarçada. Olha a expressão que ele usa. É assim que Deus diz: não comerás de toda árvore do jardim? Perguntou ele: será possível que Deus faria uma coisa dessa, né? Proibir a você de comer de uma árvore nesse jardim? Foi sua interrogação maliciosa, mas Eva não foi obrigada a aceitar essa calúnia venenosa. Ela deveria ter terminado logo a conversa tendenciosa contra a pessoa do Criador. A sua resposta foi: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, nem tocarás dela, para que não morrais. Deixa aqui bem claro que não somente ela havia aceitado a sua sugestão, mas o veneno já se espalhava em seu coração. A dúvida sobre a palavra de Deus conduz à distorção dessa palavra. Por isso ela acrescentou a frase, olha, a Eva acrescentou ainda a frase, né? Nem nela tocareis. Deus não falou isso. Para vocês terem uma ideia aí, né? Que ela fez acrescentar, a dúvida dela fez ela acrescentar mais, né? Porque que morrerás, né? Nem devo tocar, né? Ela duvidou da asserção divina, certamente morrereis, e mudou para dizer, para que não morrais. Assim ela, maliciosamente, mas ela, infelizmente, deu ouvido a esse ser, né? Ela deu ouvido a esse ser, e por ela ouvir este ser maligno, né? Gerou que a dúvida, né? E ainda acrescentou algo mais que Deus não tinha falado isto. Quais foram os resultados, né, da desobediência, né, desse casal? Primeiro, umas coisas que ele não tinha, que passaram a ter: o conhecimento do mal. Segundo, coisa que eles perderam: a perda da comunhão com Deus. Terceiro, separou-se, né, das promessas de Deus através de Cristo. Quarto, o espírito do homem ficou em estado de morte.
Quando o homem e a mulher desobedeceu a Deus, naquele exato momento da sua desobediência, ocorreram 4 mortes na vida desse casal. Primeiro, a morte física. Segundo, a morte espiritual. Deus se afastou. Observe que eles foram expulsos do Éden. Então é uma morte espiritual. Terceiro, a morte eterna, que realmente é um desfecho, né, funesto na vida do ser humano. Mas Deus, como diz, diante, né, do caos da desobediência, Deus ele é rico em misericórdia. Que quando Deus fez a pergunta, né, para o homem e para a mulher, eles se esconderam. Eu pergunto a vocês, será que o ser humano pode se esconder de Deus? Através do seu pensamento, seus atos? Não. É melhor você ser transparente com Deus, manifestar os teus defeitos a Ele, as tuas falhas, as tuas limitações, do que fazer papelzinho de santo por aí, que isso não engana a Deus não, meu filho, tá? Você pode enganar pastor, presbítero, diácono, padre, pode enganar quem você quiser, mas a Deus não. Mas Deus sempre gosta de trabalhar com a nossa consciência. Quando Adão ouviu a voz de Deus que estava pairando no Éden, eles se esconderam lá nos arbustos, não sei aonde se esconderam. E Deus disse, Adão, onde tu estás? Né? Eles se manifestaram. Né? Nós estávamos nos escondendo. Quem foi que te deu a entender que tu estava nu, rapaz? Porque foi, aí observa, eu chamo a síndrome do Éden. Ninguém gosta disso. Eu pequei, igual o filho pródigo, pequei contra o céu e perante ti. A síndrome do Éden foi diferente. Ele botou culpa na mulher, disse, foi a mulher que tu me deu. Aí Deus chegou aí, foi a serpente que me enganou. E eu achei que ele fosse sincero, não, realmente, Senhor, me deixei me enganar, as dúvidas apareceram, e infelizmente, né, cedi à tentação, nos perdoa. Eu chamo assim, quando as coisas dão errado por aí, começa, né, não foi o culpado, não foi o culpado, eu acho que foi Beltrano, aí vai, ninguém é culpado da história, né? A síndrome do Éden. E acabou Deus vaticinando essas sentenças, né, na vida do ser humano, na vida da mulher e na vida da serpente. E ali observe, diante desse caos, né, de morte, mas Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele diz, da semente da mulher virá um que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele vai ferir o calcanhar. Então observe que em Gênesis 3,15 Deus já abre uma promessa, né, messiânica do aparecimento, né, de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, gente, é importante que se compreenda, né, esse momento, né, que estamos fechando aí a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Hoje é sexta, mas segunda-feira eu prometo estar de volta falando sobre a dispensação da consciência, né? A dispensação da consciência. Hoje fechamos aqui a dispensação da inocência, o início dela e o desfecho dela. Muito bem. Então houve essas mortes, por isso que do primeiro Adão, repito, veio a morte, mas o segundo Adão, que é Cristo, veio a vida, né? Bom, gente, já são 21 horas e 57 minutos, faltam 3 minutinhos para encerrarmos aqui a nossa live. Agradecer a todos vocês que sempre estão conosco, participando desse momento do conhecimento. Eu não aqui estou, repito, não estou aqui pregando ou anunciando denominações, não é da minha praxis aí. Eu quero apenas compartilhar as informações, o conhecimento bíblico, interagir com vocês, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora. Não deixe de compartilhar os vídeos, não deixe de compartilhar nas minhas lives, repasse para os seus amigos e por aí vai, tá bom? Agradeço. E não esquecendo, né, gente,
que estamos também aí numa luta, né, de audiência, né, da nossa rádio, a Web Rádio Ômega de Sobral. Nós temos um site que você pode entrar também nele. Nós temos, você pode abaixar aí a Rádiosnet, né? Na Rádiosnet você procura localizar, você bota Sobral, aí você vai ver a logomarca da rádio, a Web Rádio Ômega de Sobral, que é nossa, é minha e é sua, né? Então, como eu disse, nos ajude nesse projeto. Hoje nós estamos no 5º lugar em toda a região do Ceará. A rádio, a Web Rádio Ômega está sendo a mais tocada, está em 5º lugar. Em Sobral, a Web Rádio Sobral, a nossa Web Rádio, aqui em Sobral está em 1º lugar. Quero agradecer a todos vocês que estão acessando pela Rádiosnet, né? Você pode baixar, ela aí é gratuito, você não paga nada, e ela é levezinha, viu? Não vai pesar no seu computador e nem no seu celular. E você vai ouvir louvores 24 horas no ar, tá certo? Ainda não está ainda ao vivo, eu quero agradecer aqui de antemão, pastor Bispo Edilberto, né, que nos cedeu alguns instrumentos para fazermos a rádio. Ainda não está no ar algumas programações ao vivo, primeiro porque falta de espaço, tá bom? Não temos espaço para fazer. Tentei fazer aqui em casa, mas infelizmente, né, se ouvia muito assim, palavrões, né, palavras chulas, né, que a gente ouvia assim da vizinhança. E se a pessoa faz aqui uma programação aqui ao vivo com você, de repente, alguém lá do fundo, lá de outro lado da mesa, dizer um palavrão, aí você diz, que rádio é essa aí? Né? Então, para não fazer as misturas, né, e nem deixar alguém em dúvida aí, então não achei por bem não botar no ar ainda, tá bom? Estou me organizando as ideias, organizando também o cascalho, né, como diz aí o ratinho, né, o cascalho, para tentar botar num lugar bem viável, né, sem muitos barulhos, para quê? Para que você possa ouvir bem os louvores, as pregações, os estudos, né, as palestras que vamos fazer dentro do estúdio da rádio Web Rádio Ômega, tá bom? Mas você pode ir lá curtir as músicas que estão sendo tocadas lá na Web Rádio, tá bom? Faça isso aí para nós, agradeço de coração. Gente, são 22 horas, muito obrigado a todos vocês. Fica aí na Santa Paz, uma noite aí maravilhosa a todos. Um beijão no coração de cada um. A vitória é nossa, com certeza. E quem nos dá essa vitória é este Deus maravilhoso. Até segunda-feira, para falarmos sobre a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, tá? Muito obrigado a todos, até segunda-feira. Agende aí, das 21 horas até as 22 horas, eu, você, todos nós, construindo CTO, curso de Teologia Online.